Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine7. Eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site de cinema produzido aqui em Manaus há 7 anos e meio. E esse é o nosso primeiro podcast de 2022. No final do ano a gente gravou um monte, gravamos 2 retrospectivas, teve o do Homem-Aranha e agora a gente volta para 2022 para fazer aí o ano inteiro. E o primeiro desses podcasts não podia ser diferente, é de cinema amazonense, que é algo que é um assunto que a gente sempre trata, sempre faz questão, tem um carinho imenso de falar aqui no site, nos podcasts, também no YouTube, que é especificamente o Festival Olhar do Norte, festival de cinema que acontece agora sua 4ª edição entre os dias 21 e 24 de janeiro aqui em Manaus. Para falar comigo, eu tenho 2 dos organizadores do festival, o Diego Bauer. Tudo bom, Diego? Tudo bem, Caio? Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está acompanhando a gente. Diego, você também foi curador do festival, teve que assistir um monte de filmes. Tem uma noção de quantos filmes você assistiu, quantas horas na frente da TV, do computador, vendo essas produções? Cara, bastante filme, viu? Assim, eu acho que chega um determinado... Sabe aquela... É bacana fazer isso hoje em dia, né? Porque muito tempo a gente era só o cara que mandava o filme para ver se passava no festival, né? Digamos assim. E eu acho que curadoria é um processo que ensina muita coisa mesmo. Eu acho que a gente vai vendo uma quantidade muito grande de filmes, e esse ano foi a maior quantidade de filmes que a gente já recebeu, e ao mesmo tempo a gente vai percebendo as diferenças, né? As semelhanças, cara. Chega uma hora assim que a gente assiste vários filmes e todos eles têm algumas semelhanças, ou seja no sentido da questão econômica, né? A grana que foi utilizada para fazer, ou da questão do tema, ou abordagens muito parecidas sobre temas do momento, digamos assim, né? Questões políticas, questões de representatividade, enfim. Eu não consigo calcular a quantidade de dias e horas, assim, cara, mas foi bastante, cara. Sabe aquele cara que a gente ouvia falar o cara que faz a correção das provas do Enem, de redação? Ele tem centenas de redações para ler, e já no primeiro parágrafo ele já mais ou menos saca se o texto é bom, se o texto é ruim, se ele é bem escrito, se ele é bem construído ou não e tal. Então, às vezes, assim, a gente recebe um filme de 25 minutos e nos 30 segundos iniciais tu já sacou, assim, que o filme não é... Enfim, né? Mas aí, ou às vezes a gente vê até o final, às vezes não, tá bom. A gente vai ver só metade ou só uma parte, porque isso se confunde realmente com a quantidade muito grande de filme para ver. O equilíbrio é difícil de encontrar. Foram quantos filmes inscritos nessa edição? Foi um recorde, né? Foi 365, e da Mostra Norte foram... Eu tô olhando aqui pro lado que tô pegando uma cola aqui. 119 da região norte, né? Um número bem expressivo, tendo em vista o contexto, né? Contexto de pandemia, não tem mais editais do jeito que tinha. Tivemos o Lei Aldir Blanc, que, sem dúvida nenhuma, é quase como um festival Aldir Blanc, saca? Tipo, bastante filme da Aldir Blanc no festival, que eu acho que é realmente o recorte de período que a gente está abrangendo mesmo, né? Filmes de 2020 a 2021, né? Então é realmente uma produção assim que é muito ligada agora com o Aldir Blanc, e que muitos filmes do Amazonas, né? Eu acho que a gente vai exibir 24 filmes do Amazonas. Cara, 24 filmes amazonenses no festival, eu não me lembro faz tempo, né? Só na época do Júnior Rodrigues, né? Que ele fazia o Amazonas, que era filmes de 1 minuto, né? Que tinha, sei lá, 40, 50 filmes amazonenses, inclusive do interior, né? Mas faz tempo que não rola alguma coisa assim, né? Então, vamos exibir 24 filmes do Amazonas, eu acho que isso é uma... E o motivo ainda maior de satisfação pra gente é exibir filmes do interior, cara. A gente vai exibir filmes de Maués, de Codajás e de... Ai, meu Deus, eu não posso esquecer. Maués... Tefé. Isso. E sendo que o de Maués está na Mostra Norte. Então, galera que quiser
ver como é o filme de Maués, vai lá no dia do filme. Maués, se eu não me engano, Terra do Guaraná. Se eu estiver errado, depois Mestres da tradição. Vamos fazer o seguinte, calma, não fala tudo, que daqui a pouco a gente vai avançar mais aqui. Agora chegou a hora da Amília Nobre, que também é uma das produtoras do festival. Tudo bem, Amília? Você está mais ou menos, né? Ou não? Como é que você está? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Tô bem. Tá bem? Tô bem. Tá Tô, no melhor das, enfim, some até as palavras, gente, tô nervosa. A gente faz de novo, fica de boa. Mas estou me recuperando e tô feliz que estou trabalhando, pelo menos estou conseguindo trabalhar. Tranquilo. A Miri tá um pouquinho gripada, tá de boa, mas tá tranquila. Tá tudo bem com ela. Não, alguém que tá escutando fica, meu Deus, ela está... Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ela tá na cama do hospital. Com soro, coitado. Não, tá tudo bem aqui, ela está de boa. Você viu? Tudo ótimo. Vacinada, gente, vacinas. Miri, me fala uma coisa, como é que tem sido, o que vocês estão planejando para esse Olhar do Norte, 4ª edição? Como é que tem sido essa organização? Muito trabalho, correria. Você está trabalhando desde quando para fazer o festival sair? Desde quando? É uma boa pergunta, porque o festival, o Olhar do Norte, geralmente a gente tem umas 3 datas antes de ser oficial, né? A edição desse ano seria a edição 2021, que não teve várias coisas. Desde o início da pandemia, a gente está enfrentando algumas dificuldades com relação à execução do festival, né? Então, a gente está trabalhando há um bom tempo, eu não sei dizer especificamente, mas a partir de quando iniciou janeiro, que as coisas ficam mais apertadas com relação à produção, a confirmar o local do evento, principalmente, tudo muito em cima da hora. Aí, com relação à comunicação, a gente comunica que vai ser no teatro, sem estar confirmado, sem estar com o contrato assinado ou não, enfim, mas questões de produção de festival é assim mesmo. Está tudo corrido. Burocráticas. A gente está na semana do festival e muita coisa ainda para divulgar e muita coisa para rolar. Então, acompanhem que as melhores notícias vão sair essa semana. Nos próximos dias. Me fala uma coisa, Amília, nesse período todo que você produz do primeiro festival até o 4º, na questão pessoal, daqui a pouco a gente vai entrar no festival, mas na questão pessoal, como é que foi para ti essa evolução da Amília lá do Olhar do Norte, o primeiro para o de hoje? Como é que você se sente hoje? Tem coisas que você fala, isso aqui eu já sei, já passei, ou então, e aquelas coisas que são extremamente novas, você fala, meu Deus, ainda hoje, né, me surpreende. Tem coisas do tipo? Como é que funciona para ti? Eu acho que essa é a 4ª edição, né? As 2 primeiras edições foram assim, né? Na guerrilha a gente fez porque a gente achou que a gente precisava começar a fazer, tendo recursos ou não. Então, as 2 primeiras edições foram foi o aprendizado. A gente aprendeu ali. A partir da 4ª e a partir de agora também, eu acho que a gente já está meio que já está entendendo como é que funciona e já sabe até o que pode vir, o que vai vir de situações que a gente não estava prevendo e tal, e já sabe mais como lidar com essas situações. E assim, a gente lá no começo imaginava chegar aqui, porque desde da primeira edição que a gente queria fazer uma edição do Olhar do Norte com essa visibilidade que o festival já tem hoje, né? A gente não chegou, sei lá, no Festival de Tiradentes, nos maiores festivais do Brasil, mais conhecidos, mas a gente está caminhando para isso. Então, assim, eu estou muito feliz. Essa é a primeira edição no Teatro Amazonas, né? As 2 primeiras edições foram em 2
teatros diferentes, teatros menores da cidade, e há muito tempo a gente está lutando para chegar lá. Ixi, tenho provas assim de ofícios mandados em todas as edições tentando o Teatro Amazonas. E eu sempre pensando, não, a gente não vai conseguir fazer o festival inteiro no teatro, é só ou abertura ou encerramento, não tem como. Mas esse ano, assim, a gente conseguiu, sei lá, eu estou muito feliz de estar. E eu acho que vai ser muito especial. Vai ser muito. Eu acho que eu vou me surpreender no final, assim, caraca, a gente conseguiu. O festival foi muito especial, mais do que eu imaginava. Perfeitamente. A gente vai falar já sobre essa questão do Teatro Amazonas também. Mas, então, agora, Diego, eu quero que você fale quando vocês... Eu queria que vocês falassem quando começou o festival e qual é o objetivo de vocês. Qual era e qual é hoje o objetivo de vocês em relação ao Festival Olhar do Norte? Não posso contar, senão vou ter que te matar. E aí, pô... Cara, bom, a Artrupe, eu acho que é bom contextualizar, né? A Artrupe é um grupo de artistas variados, inclusive de vertentes diferentes. Hoje em dia todo mundo é do audiovisual na Artrupe, né? Mas não faz apenas isso, né? Faz audiovisual hoje, mas teve origem no teatro, na dança, na música, enfim. E aí eu acho que a gente sempre teve uma visão aqui dos nossos trabalhos, eu acho, que era o de... Se vamos fazer uma peça, não é que a gente vai conseguir fazer a melhor peça do mundo e ter a melhor... Mas, claramente, partir do pressuposto de, não, se a gente vai fazer a peça, bora fazer uma peça boa, vamos fazer uma peça que alcance público, vamos fazer uma peça que vai ter temporada, que a gente vai conseguir algum tipo de relação financeira também, e que a gente consiga, enquanto faz isso, já pensar numa outra coisa que também é para ser pensada da melhor estrutura possível, para a gente se desenvolver como artista mesmo, né? Não, eu acho que desde o início da gente aqui na trupe, a gente tem esse pensamento de ser o mais profissional possível, digamos assim, né? Ou então chegar no mais longe possível e, ao mesmo tempo, tendo consciência de que nós viemos do zero, que não tinha dinheiro para nada, mas, sabe, não se tratava de dinheiro. Acho que se tratava sempre de uma visão de por que a gente sai de casa e vai trabalhar com isso e se dedica a isso e não está fazendo as nossas profissões que todo mundo sugeria pra gente fazer, né? Eu sou jornalista, certo? Jornalista. Vitor era concursado. A Amélia era a pessoa da dança, mas também tinha vários horizontes que ela poderia seguir, outras graduações, ela escolheu uma graduação de dança. Então, sabe, eu acho que não dava pra gente não levar muito a sério. E aí eu acho que com o passar do tempo, a gente indo pro audiovisual e produzindo filmes e finalmente começando a entrar em festivais, eu acho que a gente voltou pro básico nosso, assim, sabe, das nossas relações como público mesmo, do festival de teatro, no festival de dança, do Amazonas Film Festival, de eventos incríveis que aconteceram aqui. Eu acho que nós fomos uma geração privilegiada que pegou os grandes festivais dos anos 2000, né? Não é um elogio irrestrito ao Robério Braga, nem ao Eduardo Braga e ao Omar Aziz por aquele método de gestão cultural. De verdade, eu não quero nem falar bem, nem falar mal. Mas, ao mesmo tempo, sim, né? Nós somos filhos daquela geração de festivais, né? E de realmente compreender a importância daquilo e do como aquilo é algo que gera frutos variados, né? Assim, a importância do festival é muito grande em muitos aspectos. E aí eu acho que a gente sempre, quando aí acabou o Amazonas Film Festival, aí a gente teve, por exemplo, eventos assim como a Mostra do Cinema Amazonense, né? Que era uma parada que surgiu e era uma parada realmente democrática e verticalizada até demais, talvez, né? No sentido de todo mundo mandava e, ao mesmo tempo, todo mundo fazia um festival incluindo o tempo todo as coisas, né? E aí a gente realmente sentiu falta de, não, mas, cara, se a gente faz os nossos filmes e quer chegar... Tem a ambição de chegar nos lugares, se vai chegar ou não é uma outra questão que não tem nada a ver, digamos assim. Por que a gente não vai fazer um festival que inclui região norte e, ao mesmo tempo,
é um festival, sim, contemporâneo, porque eu acho que também tem uma parada do se fechar muito entre a gente, sabe? Claro, eu acho que a gente quer fazer um festival que valorize o Norte, mas a gente também quer que as pessoas de fora venham para cá, que as pessoas de fora também queiram participar, né? Então eu acho que, por que não pensar um festival que cresça junto com a produção daqui, né? Que a gente cresça junto com o Rômulo Souza, com o Lucas Martins, com o Jimmy. Por que não crescer, inclusive a gente também, né? Como realizadores que somos, né? Por que não fazer um festival em que todo mundo cresça e que a gente não pense pequeno, né? Que a gente pense de fazer um festival do jeito que a gente gostava de assistir quando a gente era público, digamos assim. Então, eu acho que isso sempre foi uma coisa muito natural pra gente, e eu acho que o Olhar do Norte foi um festival que a gente fez apenas em 2018, né? Eu acho que a Artrup existe desde 2012, e demoramos 6 anos para fazer um festival. E desde antes disso a gente já queria fazer um festival. A gente sempre... Não demorou muito para a ideia da gente pensar em fazer um festival de cinema, não demorou mesmo. Mas a gente sempre ficava nessa, não, pô, mas a gente não tem know-how, pô, a gente vai fazer como, a gente não conhece, ninguém conhece a gente, como é que a gente vai convidar filme, né? Como é que as pessoas vão mandar filme, ninguém sabe nem quem a gente é, vai se colocar numa pretensão mesmo, né, de manda o teu filme pra gente que a gente vai te selecionar. Quem é a gente, né, enfim. Então demoramos 6 anos para fazer, mas eu acho que, uma vez que fizemos, eu acho que sempre ficou muito claro ao mesmo tempo o potencial enorme desse projeto, cara. Eu acho que tem uma brincadeira que eu falo, eu não deveria falar isso, mas eu vou falar. Todos ganham com o Olhar do Norte. O público ganha porque vai ter demanda de filme, os realizadores ganham porque vão ter uma janela de exibição, dá para fazer rodada de negócio, dá para sair encontros profissionais, dá para motivar aquele cara que talvez um dia pensasse em fazer um filme. Pô, esse cara de repente vai um dia no festival, assiste filme e fala, não, acho que eu quero fazer cinema, por que não? Acho que eu quero estar aqui ano que vem. Eu acho que eu quero ver o meu filme aqui exibido daqui a 2, 3 anos. Então, acho que ganha em vários aspectos, mas ninguém ganha mais que a Artrup, cara. Pra gente é um capital, assim, incrível, e eu acho que gera uma rede de contatos que certamente geram frutos na cidade, sabe? Eu acho que a gente conhece pessoas assim... Cara, a gente exibiu Arábia na nossa primeira edição, cara. Isso é inacreditável. Inacreditável. Dos melhores filmes brasileiros recentes, eu não tenho o menor medo de falar isso. E a gente exibiu na nossa primeira edição porque a gente teve cara de pau de chamar e eles aceitaram. E adoraram a experiência, entenderam a experiência. E a gente entendeu também uma coisa... Entendeu uma coisa que a gente já entendia, mas a gente vivenciou uma coisa, só para finalizar, porque já está muito longo. As pessoas querem vir para cá, cara. As pessoas querem muito vir para cá. Muito, muito, muito mesmo. E tendo um capital político de uma capital como Manaus, que é conhecida no Brasil inteiro, que as pessoas têm ou conhecida, ou no sentido de Manaus, nunca fui, pô, adoraria conhecer, já ouvi falar e tal, na Amazônia, né? Ali, capital do Amazonas, sabe? Acho que isso aí tem um capital gigante e que muitos eventos de Manaus há muitos anos exploram isso brilhantemente e que a gente certamente se inspira neles para fazer um festival atrativo para a gente daqui e para as pessoas de fora virem para cá. Amílie, o Diego já adiantou aqui, ele falou que o festival ele surgiu em 2018 e aí teve em 2019 presencial também. Em 2020, pandemia, vocês se adaptaram, fizeram um festival ele online, até com uma parceria com o Cine7, a gente no canal no YouTube exibiu os debates, fizemos também a sessão a premiação, a cerimônia de premiação lá no canal do Cine7 no YouTube, nessa parceria Artrup Cine7. Eu queria saber das adaptações que foram precisas, foram necessárias para este cenário pandêmico e também que você falasse como é que o festival está se preparando para esse ano. A gente está vendo aí a explosão de Ômicron no Brasil inteiro, então quais são os cuidados, o que vocês estão pensando para que o festival seja feito da melhor maneira possível, da maneira mais segura para organização, claro, para vocês que estarão lá, e também para os convidados, né, os diretores e, claro, o público em geral. Então, o Festival de 2020,
ele até então iria ser presencial, porque a gente sempre tinha esperança, né? Não, um dia vai acabar, um dia essa pandemia vai acabar. Pra gente, no começo de 2020, no final do ano, não ia ter mais tudo isso, tudo estaria resolvido, né? Coitados, né? 2022 estamos aí, convidados, inclusive eu. Aí, enfim, e a gente estava organizando o festival para ser presencial. Inclusive, a gente divulgou a lista até das mostras, Mostra Norte e Mostra Olhar da Pandemia, eu acho. Mas a lista da Mostra Norte, a gente divulgou como se fosse... A gente não tinha local ainda, mas o festival iria acontecer presencialmente. Só que tudo aconteceu, teve que adaptar para online e teve filme que teve que sair, porque não podia ser transmitido online, por exemplo. Então, teve um filme que teve que sair, outro entrou, e todos os filmes tiveram que autorizar, né, a exibição online e tal, porque é tudo várias questões burocráticas aí que envolvem distribuição de filmes, né, curtas e longa-metragem. Aí a gente entrou em parceria com uma plataforma que foi a Videocamp, que no final a gente conseguiu fazer até um mapinha de onde o festival chegou. E a gente nunca teria conseguido alcançar outras regiões do país se fosse presencial, né? A gente alcançou várias... Eu não tenho aqui, mas assim... Muitas outras regiões do país assistiram filmes não só da Mostra Nacional, né? A Mostra Nacional era Mostra Olhar da Pandemia, Olhar Pandêmico, sim. Mas Mostra Norte, né? Filmes assim da nossa região foram vistos por várias outras regiões do Brasil. Isso foi interessante, foi um olhar interessante para essa edição online por conta da pandemia, né? Esse ano a gente vai fazer essa forma híbrida e pretende alcançar muito mais gente. Só que teve esse decreto do governo do Amazonas que diminuiu a quantidade de pessoas, o quantitativo máximo do teatro, né? Era uma porcentagem que a gente só pode liberar 200 lugares no Teatro Amazonas, né? Fora isso, para entrar no teatro, precisa apresentar a carteira de vacinação com as 2 doses em dia, né? E uso de máscara, enfim, um ambiente completamente controlável, né? E agendamento, tem que fazer um agendamento através do site da Secretaria de Cultura, do Portal da Cultura. Ainda não está liberado, eu espero que... Enfim, assim que estiver escutando, já estará liberado. Vamos torcer. Sim. Então, entre lá no site festivalolhadonorte.com que você consegue ver como é que faz, né? Agendamento para os lugares, enfim. Mas tudo está sendo cumprido. Todos os protocolos de segurança, tudo muito bem feitinho, né? Para a gente fazer o festival da melhor forma possível, mais segurança para todo mundo. Ô, Caio. Sim, fica à vontade. Só complementando muito rápido, porque, assim, é um caso interessante, né? Essa edição agora, quarta, existe uma lógica que é bem implacável, né? Que Manaus é um lugar em que as coisas começam e não continuam, né? A famosa tônica da descontinuidade, professor Narciso Lobo, enfim. Então, a gente, o tempo inteiro, tem uma consciência muito grande de que a próxima edição do Olhar do Norte tem que ser maior. Sempre precisa ser. Uma questão importante mesmo, assim. E a gente estava vindo para a nossa maior edição tranquilamente, né? O Teatro Amazonas já acho que já é um palco extraordinário. Eu acho que é o melhor palco que a gente poderia ter em Manaus. Então, enfim, gigante pra gente, né? Não poderia ser melhor. Mas aí vem essa questão da pandemia, né? Então, eu acho que não deixa de ser uma questão assim que pra gente que pena, né? Porque, a gente certamente conseguiria ter o nosso maior público agora, né? E, claro, eu acho que, evidentemente, tem uma questão de saúde que não tem discussão, não tem o que fazer, acho que é só lamentar mesmo e realmente, né, bola pra frente. Né? Mas,
Cara, eu acho que o fato da questão da vacina existir e tal, eu acho que é o que faz a gente realmente, não, mas vamos fazer com 182 lugares, porque mal ou bem, ainda assim é uma oportunidade da gente fazer o festival presencial, né, cara? Porque numa boa, assim, né, online é legal e tal, mas as coisas acontecem com as pessoas ali no encontro mesmo, né? É claro que a gente vai manter o online, né, e as pessoas são super bem-vindas a participar assistindo aos filmes e tal, mas pra gente seria realmente muito importante manter o festival presencial, ainda mais no Teatro Amazonas, e com, sei lá, 180 e tantas pessoas por sessão, eu acho que ok, podemos fazer e ganhamos esse know-how a mais para no ano que vem, tomara, já sem pandemia, voltar para o Teatro Amazonas e fazer com sala cheia. Perfeito. Só uma coisa, então, o link que a Amiri falou, da onde você pode reservar os ingressos, os locais lá no teatro, estão na descrição do vídeo no YouTube, também aqui do melhor agregador de podcast que você esteja nos ouvindo, Spotify, no Deezer e também no Google Podcasts, está na descrição, você acessa lá, marca a sessão que você quer ir e bons filmes para vocês. Eu queria saber o seguinte, Diego, vocês já tocaram um pouquinho falando do Teatro Amazonas, né? Que a ideia de vocês era em algum momento chegar ao teatro. Chegaram. O que representa isso para o festival, para vocês? Afinal de contas, o Teatro Amazonas foi o primeiro local, primeira sessão de cinema realizada em Manaus, lá no Cinematógrafo, em abril de 1897, foi lá. A Amazonas Film Festival teve inúmeros filmes que foram exibidos lá, grandes estrelas do cinema, tapete vermelho, aquela coisa toda. E agora volta um festival de cinema para o Teatro Amazonas, 8 anos e meio, quase 9 aí, sem um festival de cinema no teatro. E agora voltando. Fora que o teatro é um local, um cartão postal da cidade, um cartão postal não apenas da cidade, do Brasil. Levar o festival no seu 4º ano, o que representa isso para vocês, para a trupe e para o próprio Olhar do Norte? Cara, viver o sonho, né? Eu acho que é muito ligado realmente numa coisa que... Eu acho que é uma coisa que nós da Artrupe temos em comum, que é realmente estarmos lá nos festivais como espectadores e comparecendo nos festivais de teatro, de dança, de cinema, na Amazonas Film Festival. E a gente já tem uma experiência de público, né? Até como uma referência muito clara do que a gente gostaria de um dia realizar, né? E aí o Teatro Amazonas, eu acho que ele vem como essa famosa mudança de patamar, né? Eu acho que não dá para imaginar mais o Olhar do Norte de uma maneira diferente, assim. Eu acho que é um festival que, a partir do momento que a gente consegue o Teatro Amazonas e a partir do momento em que a gente tem os filmes que a gente tem para exibir, eu acho que a gente estabelece um outro nível de vínculo com quem quiser se relacionar com o Olhar do Norte. Eu acho que eu não tenho... Cara, a gente vai falar daqui a pouco sobre curadoria, sobre as mostras, os filmes, então vou deixar um pouco mais para frente. Mas o que eu posso adiantar é que, de verdade, assim, a gente não tem um interesse em fazer um festival para apenas as pessoas do audiovisual, a quem faz filme, de jeito nenhum. O nosso interesse é dialogar com um público que não vai para os festivais, que não vai ver o filme amazonense, que não conhece nenhum filme amazonense. Então, a gente quer chegar nessas pessoas. Né? Eu acho que tem eventos, por exemplo, como o Mova-se, como o Breve Cenas, que, por sinal, acontecem no Teatro Amazonas, que são exemplos para a gente. Aliás, esses grupos que realizaram esses festivais são exemplos para a Artrupe também, né? Então, eu acho que, certamente, a partir da caminhada que eles fizeram antes da gente, a gente viu que era possível e, certamente, nos inspiramos neles para também pensar em termos do Teatro Amazonas, porque eles também vieram de uma condição que não era privilegiada, eles conquistaram esse espaço, né? Então, eu acho que, certamente, para a gente é um sinal de que a gente tem um espelho de algo que soube entender como encher o Teatro Amazonas e como fazer um festival que seja relevante artisticamente também, né?
eu não tenho a menor dúvida de que quem for pro festival vai se surpreender com a qualidade dos filmes. A gente está exibindo os filmes que passaram nos principais festivais brasileiros nesses últimos 2 anos, gente. Simples assim. E quando eu falo isso, eu não estou falando apenas dos filmes da Mostra Outros Nortes, não. Eu estou falando dos filmes da Mostra Norte também. Os filmes daqui, eles estão em vários dos principais festivais brasileiros nos últimos anos. Ou então estamos lançando filmes. Eu estou felizaço que a gente vai exibir em primeiríssima mão o filme do Rômulo, que é um diretor que eu gosto demais. E o filme do Jimmy também, que eu acho que é um filme que não foi lançado ainda, o Reflexo da Cheia. Então, saca, eu acho que a gente tem certamente já um material para chegar no Teatro Amazonas e se sentir à vontade e estar à altura do lugar que a gente está ocupando ali naquele momento. E que certamente a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer uma 4ª edição foda pra gente voltar no ano que vem lá e ter aí sim o festival do tamanho que a gente realmente imagina e que a gente quer manter para os próximos anos, porque o Olhar do Norte, como a Amelie disse, cara, a gente sabia onde a gente queria chegar desde a primeira edição e não é agora na 4ª, nem na 5ª, nem na 6ª edição que a gente vai chegar no tamanho que a gente quer. Então vamos continuar caminhando para finalmente chegar em algum tempo a fazer um festival realmente inclusivo, realmente com as pessoas do Norte vindo aqui, a gente se conhecendo e exibindo longas metragens produzidos na Amazônia, competição também de longas, que cada estado, numa próxima realidade, quem sabe daqui a 4, 5 anos, já esteja numa realidade mais Paulo Gustavo, tomara que role, realmente consolidada de longas metragens. E aí eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai poder ter um dos festivais mais, sei lá, que não vai dar para ignorar. Perfeito. Então vamos começar a falar dos filmes. Só uma coisa, informação aqui para você que estiver nos escutando. Eu já falei, o festival acontece do dia 21 ao dia 24 de janeiro, sessões gratuitas no Teatro Amazonas. Os horários, Amelie, quais são os horários? Que tem 2 sessões por dia, não é isso? Sim. No dia... A abertura vai acontecer às 20 horas no Teatro Amazonas, né? Mas a partir do dia 22, temos sessão à tarde e à noite no teatro, né? À tarde, creio que a partir das 16 horas. E à noite, a sessão de 8 horas. Então, tem 2 sessões por dia no Teatro Amazonas. Fora a programação acadêmica, né? Que é interessante se falar. Não sei se vai chegar nessa... A gente vai chegar já lá no final, que a gente vai começar a falar dos filmes agora. Daqui a pouquinho eu chego lá no acadêmico. Tá. Mas, então, dia 21, é uma sexta-feira, tem essa sessão à noite única, 8 da noite, né? 20 horas. E aí depois, no dia 22, sábado, 23, domingo, 24, segunda, sessões 16 horas, 4 da tarde e 8 da noite, 20 horas, para o pessoal conferir. Eu lembrando, na descrição desse podcast, os links para você marcar lá as sessões que você quer ir. Bem, só uma coisa, acredito que no domingo, que são 3, tem umas 3 sessões, né? Que tem a cerimônia de encerramento também. Então, é uma sessão de... É uma sessão no dia 24 que tem a 24 sessão. É segunda, né? Ah, tá. Que tem a sessão às 16 horas e depois a sessão às 19 com a cerimônia de premiação às 21 horas. Às 21, isso. Para mim, 24 era domingo, 24 é segunda, ok. 24 dias, então segunda tem 2 sessões e a cerimônia de encerramento. Posto isso, vamos falar dos filmes agora. Mostra Norte, que, como o próprio nome diz, já é autoexplicativo, só filmes da região norte. São 17 produções, sendo 9 do Amazonas, 3 do Pará, 2 de Roraima, 1 do Amapá, 1 de Rondônia e 1 de Tocantins. Queria saber de ti, Diego, se a Amelie também quiser falar um pouquinho, fique à vontade, Amelie. O que as pessoas podem esperar? Você disse aí, são filmes que estão circulando muito, são produções que conseguem dialogar com todos os públicos. Queria que você falasse um pouquinho como é que foi chegar nesse número, porque foram quantas produções da região norte? Mais de 100, né, que participaram, vocês chegaram nessa seleção de 119. 119, vocês escolheram 17. Como é que foi fechar essa lista e quais os destaques? Você falou aí dos filmes do Rômulo, do Jimmy Christian,
Queria que você falasse outros destaques, o que tem de interessante. Assim, você falou, quando eu assisto um filme, eu sei o que eu estou enxergando. Quando as pessoas assistirem os filmes da Mostra Norte, lógico, tem as suas diferenças, mas o que você percebe, o que vai dar para sentir, o que dá para perceber de algo que chama atenção nessa produção? Cara, eu acho que a gente chegou em 17 filmes e ainda tivemos os 11 filmes da Olhar Panorâmico, né? Então, no final das contas, a gente selecionou 28 filmes, né? E eu acho que isso é uma prova de que a gente realmente é uma curadoria muito aberta. Assim. Eu acho que a gente é aberto ao que a produção nos apresenta. Não existe um número fixo de selecionados. Não existe um padrão de vamos selecionar mais filmes curtos do que filmes um pouco maiores, assim, né? Existe o padrão de 25 minutos que está no regulamento do festival. A partir daí, a gente selecionou filmes bem curtos e filmes maiores. Eu acho que, de modo geral, eu acho que tem uma coisa que é muito importante, que eu acho que é uma questão de opinião, né? Cada curadoria realmente vai ter o seu estilo, o seu critério, o que gosta mais de assistir e tal. Eu acho que a curadoria do Olhar do Norte, eu acho que ela tem um olhar muito ligado à produção do Norte, que fala com os seus, mas também fala com os demais, né? Eu acho que são filmes que se apropriam e falam do seu lugar, falam da sua realidade, falam dos personagens que habitam as suas cidades. Eu acho que pra gente isso sempre vai ser um fator que a gente gosta, não é um fator fundamental, mas sem dúvida nenhuma é um fator que a gente gosta, de me mostre o seu lugar, não queira me apresentar uma coisa que talvez eu goste de ver. Não, me mostre a sua realidade, me fale sobre o lugar que você mora, me fale sobre os personagens que você conhece, uma trama que faz sentido para você na sua rua, no seu bairro, na sua casa. Quanto mais regional, às vezes melhor para a gente, né? Mas que ao mesmo tempo tem uma compreensão, não sei, eu acho que esteja ligado com as discussões políticas do momento, que esteja ligado a algum tipo de escola de estética que está mais ou menos conversando com a produção brasileira. Eu acho que tem muitas coisas que a gente vê como um valor, como dispositivo, ou como esse tipo de história a gente ainda não viu sendo contado. Mas que, ao mesmo tempo, precisa em algum nível para a gente, e isso é evidentemente sempre subjetivo, mas que eu acho que precise estar de acordo com as produções que a gente vê nos outros festivais do Brasil, para que o Olhar do Norte também seja encarado como um festival que propõe estéticas e escolas para o resto do Brasil, né? Então, eu acho que certamente tem uma série de fatores que a gente vê como filmes de relevância, filmes que estão ligados a questões que a gente gostaria de exibir, mas que eu acho que, ao mesmo tempo, a gente evoca mais os filmes que ou são mais ousados artisticamente, ou são os que realmente propõem uma estética e bancam uma estética e realizam um filme com ambição artística. Eu acho que existe uma coisa, falando de uma parada muito pessoal mesmo, existe uma vertente de filmes brasileiros documentários que estão cada vez mais ligados numa ideia da relevância do tema e menos de uma criação de uma estética atrativa que me apresente um filme com soluções de direção e de fotografia e de cor e de ritmo e de personagem que componham uma narrativa e não apenas se apoiem na relevância da discussão ou coisas do tipo. Por exemplo, eu acho que é um campo vasto de filmes que vão para esse lugar, que certamente podem e devem ser contemplados em outros festivais, em outras mostras, mas que a gente gosta mais de que isso esteja, assim, aliado a uma vontade de desenvolver a linguagem, né? Eu acho que a gente gostaria de fazer um festival que tensiona a linguagem com filmes que tensionem, que proponham inovações estéticas, que se preocupem com isso. Eu acho que, de modo geral, é uma coisa que a gente pode destacar, né? Dito isso, eu acho que a lista dos filmes, eu acho que tem um panorama bem grande, né? Eu acho que a gente tem filmes que vão para caminhos bastante diferentes e que revelam o Brasil e a região norte de 2020 e 2021. Eu acho que é um elemento muito importante. Como eu disse antes, né? São filmes da Aldir Blanc, assim, vários, né?
E aí eu acho que é impossível a gente ser artista em 2020 e 2021 e não ter se sentido muito abalado ou com a realidade muito alterada. Então eu acho que certamente são filmes que estão num lugar questionador. Eu acho que são filmes que questionam a nossa realidade, ou então são filmes que estão num lugar já um pouco mais avançado no sentido de propostas estéticas, como é o filme do Lucas Martins, como é o filme do Rômulo Souza, como é o filme do Jimmy, como é o filme do Walter, né? Eu acho que a gente tem filmes de escolas bastante diferentes. Por exemplo, um filme que eu adoro... Vou falar que eu não sou jurado, problemas são deles, né? Posso falar já está selecionado, né? Já fiz a minha parte, né? Quem ganhar aí já não é mais comigo. Um filme que eu adoro, eu gosto muito de 2 filmes que vieram de fora, só para não falar dos filmes do Amazonas, né? Adoro o filme do Rodrigo Antônio, Meus Santos Saúdam Teus Santos. É um filme muito delicado, super bem dirigido, assim. Sou suspeito para falar da montagem, porque é o montador que eu trabalho regularmente, que é o Eduardo Rezin, que é um craque, e enfim, filme muito bom. Filme da Rayane Penha, do Amapá, Utopia. Cara, que filme delicado, que filme bonito, assim, acho que tem umas delicadezas e ela se coloca como atriz do filme também, a realizadora, e faz um filme que realmente só ela poderia fazer no lugar dela, assim, acho que é coisas assim muito afetivas também. Eu acho que a gente tem um festival que a Mostra Norte, eu acho que tem filmes assim que vão para o lugar da denúncia, vão para o lugar do gênero. A gente tem animação, 2 animações, né? O que para a gente sempre é uma alegria, né? A animação é uma coisa muito cara, né? E esse ano a gente tem 2 animações, inclusive uma animação de Rondônia, do Juraci Júnior. Se você gosta de uma coisa mais popular, tem o Jamari, do BG Muniz, que é um filme de lenda e um filme infantil, né? Então, acho que é um filme que tem uma pegada popular de comunicação muito direta e fácil. Se você quer despirocar, veja Graves e Agudos em Construção, que é um filme completamente louco e maravilhoso, né? Assim, muito intenso nas provocações que ele coloca, né? Tem o Lucas Martins com A Beira do Gatilho, que é um filme de gênero, um suspense super bem filmado. Cara, eu vou falar de todos aqui. Tem um filme da Priscila Tapajoara, que é o... Puxa vida, me coloquei numa caça de bananas. Falou. Agauaraitá, Nancy. Cara, esse filme é bem diferente de tudo que vocês viram, certeza. Tem uma pegada picha-pong, mas ao mesmo tempo... É ficção e documentário e é representação, mas ao mesmo tempo eu acho que claramente é a representação, são camadas de representação. É o documentário que simula uma atuação. Então é uma parada e ao mesmo tempo uma estética muito particular. Cara, eu preciso falar dos filmes de Rondônia, de Roraima, perdão, que, cara, é uma qualidade assim fantástica. Inclusive o filme de encerramento é um filme de Roraima também, né? Por Onde Anda Macunaíma, do Thiago Brilha, produzido pelo Thiago Brilha, que estará aqui com o Rabiola, um curta, e também tem o Arthur Roraimana com um filme chamado Nome Sujo, que eu achei barato, assim. Então, sabe, eu acho que se a pessoa gosta de cinema, ela vai se surpreender, porque certamente tem filmes que são bem diferentes, mas que são potentes no que eles querem acessar. Mili, uma coisa que a gente vê muito, né? As pessoas às vezes se surpreendem quando dão de cara com uma produção amazonense. Eu imagino que isso aconteça também nos outros estados da região norte, porque às vezes vem produções que elas imaginavam baixa qualidade técnica, aquelas coisas, de repente se surpreendem. São filmes muito bons e que elas falam, puxa, a gente estava até brincando na retrospectiva do cinema amazonense com a Julia Carrani, que ela diz assim, a frase célebre, né? Isso existe em Manaus, isso existe em tal local. Um festival desse, com uma programação com 17 filmes, o que você acha que ele chega... tem essa importância também, né? De mostrar para as pessoas, olha, tem cinema de extrema qualidade, que pode não ser aquele que você consome na Netflix, no Homem-Aranha, que já você sabe para onde vai, mas
tem uma qualidade também muito boa. Isso também eu acho que acredito esteja numa dessas missões, assim, tipo de aquela coisa de missão, valor e visão, isso também está na cabeça de vocês, né? Essa coisa de fazer esses filmes chegarem às pessoas e elas conhecerem, não? Com certeza, isso está desde a primeira edição do festival. Nossa ideia era dar visibilidade a essa produção do Norte e ter esse espaço, né, de fora isso, conversar sobre o filme e os próprios realizadores conversar entre si, enfim, formar essa rede de comunicação e intercâmbio de diálogo, né, conhecimento, enfim. Porque fora a Mostra Norte, a gente tem uma seção que é filmes convidados. Por quê? A Artrup também produz, né? A Artrup faz 10 anos esse ano e a gente tem mais de 10 curtas, eu acho, no nosso... A gente tem 10 anos de existência, eu acho que mais de 10 curtas-metragens no nosso portfólio, e fora as participações externas, enfim. Então, a gente tem filmes convidados com participações dos membros da Artrup, eu acho que em quase todos os filmes convidados, curta-metragens, e esses filmes, eles estão, assim, ganhando uma visibilidade muito grande, inclusive os 2 filmes do Diego, Terra do Quintal e Terra Nova, circularam bastante, principalmente Terra Nova já ganhou prêmios aí, menção honrosa com as atrizes que estão maravilhosas, Isabela Catão e Caroline Medeiros, eu sempre confundo Martins Medeiros, enfim, e são filmes, assim, que ultimamente, eles têm ganhado, os filmes do Norte, eles têm ganhado espaço nos festivais nacionais. É algo que, sei lá, de alguns anos para cá não se via tanto. Eu acho que a partir, não sei, do Barco e o Rio, ou então alguns filmes da Artrup entravam bastante, circulavam bastante, assim, né? Mas a gente não via outros filmes com essa visibilidade, né? Inclusive, agora no festival a gente tem até uma oficina sobre distribuição de filmes. A gente passou a dar esse valor para a distribuição de filme de um tempo para cá, né? E hoje em dia a gente vê bastante filmes filmes do Norte, né? Nesses festivais. Bastante não, mas sempre tem um espaço, assim, para tem festival que tem 2, 3 filmes do Norte, algo que era impensável, não era, mas a partir de, enfim, de uns tempos para cá isso está mudando e vai continuar mudando, vai continuar, porque assim, a ideia do festival também é incentivar fomentar como que eu falo? Esses novos realizadores, né? Hoje todos os realizadores a produzir, né? Incentivar isso e ter alguma janela para que esses filmes sejam exibidos na sua cidade. A gente está com uma ideia há um tempo já de levar o festival para outros lugares da cidade, de centralizar isso. Essa edição era para a gente ter feito isso, mas não conseguiu, e várias outras questões, mas em outras edições a gente quer levar isso para outros lugares da cidade também, para a gente ter um outro público, né? Porque, como o Diego falou, nosso público não é só aquele fã de cinema e não sei o quê, e dos cinemas cults e tal. A gente quer alcançar o grande público mesmo, e fazer essas pessoas conhecerem, né, que o cinema da região e que a gente tem um mercado, sim, e incentivar, quem sabe, novos realizadores por ali, porque o festival, eu acho que Amazonas Film Festival incentivou muita gente, o Olhar do Norte já incentivou também, e a gente tem uma coisa muito importante, que é a questão da formação, né? A programação acadêmica, e a gente sempre está, desde o começo, oferecendo atividades formativas, fora os debates, as rodas de conversas, a gente oferece oficinas, 2, 3 oficinas gratuitas à população
Só peço calma. Que a gente vai chegar tá. Vai falar na série, calma. Mas é algo importante, só. Sim, a gente vai chegar lá, calma. A gente já chega lá. Mas eu quero saber, então, já de ti, vou fazer uma pergunta aqui, porque eu imagino que para o Diego essa pergunta seja fácil. Mas dos filmes aqui que estão convidados, deixa eu falar aqui, A Espanhola, que é dirigido pelo Francis Madison, tem O Buraco, filme dirigido pelo Zewde, Terra Nova, Enterrado no Quintal deste rapaz que está aqui, o Diego Bauer, A Belle Époque, filme do Eric Lima, De Costas para o Rio, do Felipe Alfiero, e também 521 anos, Cia Aira. Qual desses aqui? E o do Arnaldo Barreto. O Arnaldo também Barreto. Entre Nós. Tem um longa-metragem, né? Exatamente. Amiri, se a pessoa chegasse assim... Não vou, eu vou fazer a pergunta, vai ser cruel, tudo bem, mas vamos lá fazer. Se a pessoa chegasse assim, eu desse uma olhada e tal, visse a sinopse, qual seria o filme que você recomendaria de todos, assim, desses convidados, aquele que você está mais ansiosa, digamos assim, para assistir? O que eu estou mais ansiosa para assistir ou o que eu recomendo? Não entendi. O que você está mais ansiosa, quer ver, assim, você indicaria para a pessoa assistir? Então, a gente tem estreia nesse festival, que é o A Espanhola. Eu estou muito curiosa para saber como é que esse filme vai repercutir, assim. É uma parceria da Art Troupe com a Soufflé de Bodó. É um filme bem interessante, eu queria ver como é que isso vai chegar nas pessoas. Acho que é um filme... Vamos ver o que um filme que trabalha as duas pandemias aqui em Manaus. A pandemia de 1918, da gripe espanhola, e a atual. E aí tem uma questão... porno chanchada, o pessoal está vendo como porno chanchada, mas também tem um pouquinho de ficção científica, é uma maluquice, vai bem legal. Então... recomenda aqui A Espanhola, a Amília. E você, Diego, algum desses aqui, alguns convidados, você recomendaria sem as pessoas assistirem? Olha, eu vou recomendar um filme que despertou reações muito extremas, e isso eu gosto, que é o De Costas para o Rio, do Felipe Alfiero, que eu adoro como ele enfia o pé na jaca, assim. É o tipo de filme que me gera respeito pelo realizador, saca? De verdade, assim. Ele poderia ir por... É um filme de ficção, mas que tem momentos de documentário e tem momentos de fantasia, de fantástico mesmo, né? Realismo fantástico, de lenda e... Enfim, né? Não quero entrar em muitos detalhes, né? Eu acho que esse filme vale no sentido do que a Emily está falando. Assim, eu tenho muita curiosidade para saber como o público daqui de Manaus assistirá esse De Costas para o Rio, protagonizado pela diva Vitor Caleb. E os seus filmes, assim, exibição, você já fez... O Enterrado no Quintal já teve exibição em Manaus? Eu não lembro. Não, é a primeiríssima dos dois. Vai ser a estreia do Enterrado. No Casarão de Olideias, né? Mas o... é verdade, desculpa, passou o Terra Nova no Casarão. Mas eu queria saber o seguinte, você falou de exibir Teatro Amazonas e tal, para você exibir teus filmes lá no Teatro Amazonas, saber que vai passar lá, frio na barriga ou de boa, tô tranquilo? Frio na barriga máximo, eu só não tô nervoso porque eu não tenho tempo de ficar nervoso, tem muita coisa para resolver. Se eu tivesse só numa de espera aí o dia chegar que vai passar teu filme. Pô, aí eu estaria bem nervoso, cara. Porque, assim... E aí, especialmente pelo Enterrado, né? Porque o Terra Nova, eu tive a chance... Eu fui para Salvador, no Panorama agora, né? Panorama Coisa de Cinema. Então eu tive a chance de ver o Terra Nova no cinema, e emocionante, assim... Experiência inesquecível na minha vida mesmo. A sala lá do Cinemeta Glauber Rocha era incrível. Então... foi uma experiência maravilhosa. Já o Enterrado, os festivais que ele participou eram online ou não estavam rolando, eu não pude ir. Então, até hoje eu não vi o filme numa tela grande, né, o Enterrado. Então, cara, poder abrir o festival com o Enterrado no Quintal Cara, não sei. Sendo bem sincero, é tudo que eu imaginei quando eu estava fazendo a primeira linha do roteiro. E só agora que vai rolar. Então, eu tô
ansioso para ver o filme pela primeira vez, assim, saca? Do jeito que ele foi realmente pensado para ter o maior impacto possível, que é sempre numa sala de cinema. Só uma curiosidade, quando o filme está rolando, o teu filme está rolando, você fica assistindo o filme ou você fica olhando a reação das pessoas ou se esconde, vai para um outro canto? É um misto das duas coisas, cara. Eu sempre fico lá no fundo e aí eu fico assistindo e fico vendo a cabeça das pessoas, se elas se mexem, se elas riem, se elas xingam, se elas falam mal, se elas cochicham assim nas cenas. Cara, é muito mais nervosismo do que antes de uma peça. Ou apresentando uma peça. Não, nem se compara. Assim. Apresentando a peça, você tem que estar concentrado, tem que estar lá, tu vai fazer, tu fica nervoso, mas tu dá um jeito, respira, se alonga e vai, né? Exibir o filme, todas as preocupações do mundo, desde o arquivo dar pau, o projetor não funcionar, o som não dar certo, até a pessoa não gostar da cena, não rir, é incontrolável, né? Então, o nervosismo sempre é muito grande, cara. Quando termina o alívio que dá, assim. Ufa! É um negócio que sai da espécie. Exatamente. E aí, quando o pessoal sai assim da sessão, vocês ficam só de meio agente secreto, né? De olho, só escutando. Tá? Só ouvindo ali. Certo. Seguinte, também tem no Teatro Amazonas a mostra Outros Nortes. São 9 produções, 4 de São Paulo, uma do Mato Grosso, uma de Minas Gerais, uma da Paraíba, Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro. E aí, como é que foi? Assim, porque essa aqui também teve muito filme para vocês verem. Pegar nessas 9 produções, você falou que elas passaram, grande parte delas passou pelos principais festivais do país. É uma janela de exibição, como a gente falou ainda há pouco, porque curta-metragem não passa tanto, né? Mesmo no cinema mais alternativo, nossa, não tem essa janela, então vai ser exibido aqui. Queria que você falasse, Diego, então, o que o público pode esperar e como foi chegar nessa seleção aqui. Cara, Outros Nortes pra gente é sempre uma oportunidade também de referência, sabe? Eu acho que uma coisa que sempre ficou muito clara pra gente é a de, assim, estamos fazendo um festival em Manaus e a prioridade sempre vai ser o Amazonas e a região norte, indiscutivelmente. É um festival focado nisso e certamente o protagonismo sempre tem que estar pensado para isso. Ao mesmo tempo, eu acho que existe uma coisa que eu conversei bastante várias vezes com o Pablo Araújo, meu ídolo da Luneta Mágica, melhor banda do mundo, adoro essa banda, de um sentimento de de fazer com que as pessoas venham para cá. Claro, é muito bom sair, é muito bom viajar, é muito bom ver o trabalho teu em outros lugares, é importante mesmo, valoriza o teu trabalho, você ouvir opiniões de pessoas que você nem conhece, gente que... É o alcance do trabalho, né? Então, eu acho que se a obra de arte só se concretiza com o contato com o público, quanto maior esse contato, teoricamente, mais você realmente entende a sua obra, aprende para fazer outras coisas e entende também o lugar, porque muitas vezes a intenção do artista não está ligada no resultado final, né? Acontece. Enfim. Mas para a gente sempre também foi muito importante pensar que a gente precisa, em algum nível, também ter acesso aos filmes que circulam nos principais festivais do Brasil e ver esses filmes. Porque, sinceramente, assim, um filme como Chão de Fábrica, espetacular, assim, grande filme gigantesco, assim, a gente não tem oportunidade de ver esse filme aqui em Manaus. A gente vai ver esse filme daqui a 5 anos, quando tiver um link no Vimeo que a produtora do filme liberar. Isso talvez, ou então vai ver daqui a 3, 2 anos num Globoplay da vida, enfim. Mas, sabe, a gente não tem a chance de ver esse filme numa sala de cinema. Então, acho que pra gente sempre foi muito importante mostrar esses filmes da Outros Nortes como... vamos também ver que a produção dos outros estados do Brasil não é tão distante da nossa financeiramente e tem muito exemplo incrível para a gente se inspirar ou então para a gente ver que a gente está no mesmo nível, que seja. Mas um parâmetro da produção brasileira que está num lugar parecido com o que a gente está aqui em Manaus e fazendo resultados extraordinários.
né? Então, eu acho que para a gente sempre foi uma maneira da gente, claro, no futuro, certamente faz totalmente parte dos planos que a gente traga os realizadores. No futuro, imaginando do jeito que a gente gostaria de fazer o festival, todo mundo viria, né? Todos os selecionados viriam para cá. E aí, pô, se a gente tem uma oportunidade de trazer a galera desses curtas do Norte e colocar num hotel ou colocar numa convivência com a galera que faz o filme aqui na Mostra Norte, e não só os do Amazonas, mas dos outros estados, aí sim a gente cria realmente uma relação de trabalho que um pode convidar o outro, trabalhar junto, e um conhecer o filme do outro, e etc e tal, né? Então, acho que a Outros Nortes pra gente surge como uma oportunidade da gente também dar visibilidade para esses filmes que teoricamente são consagradíssimos e ganharam prêmios nos principais festivais do Brasil, etc e tal, mas a gente sabe como é a realidade do curta-metragem. Ah, foi lá, ganhou um prêmio no Festival de Tiradentes. Cara, eu não estou desmerecendo de forma nenhuma o prêmio no Festival de Tiradentes, porque eu valorizo demais isso. Um filme que tem um prêmio de Tiradentes, eu vou atrás, eu quero saber quem é o diretor, eu quero ver os filmes futuros desse cara, etc e tal. Mas no curta-metragem, a realidade financeira ainda é a mesma, não muda muita coisa, não, assim. Ah, tem a grana para produzir o próximo curta. O mercado do cinema é muito ligado em longas, né? Então eu acho que, mesmo que artisticamente falando, o curta não está aquém do longa, em termos de mercado e dos artistas e da qualidade, a gente sempre sabe que vale a pena investir no longa porque você vai se manter financeiramente assim, né? Então, pra gente, mesmo que esses filmes, entre aspas, sejam consagrados, pra gente é uma oportunidade, sim, de dar uma chance que esses filmes talvez não tivessem de ser exibidos aqui e também da galera daqui assistir a eles. Então, é uma seleção brasileira, porque muita coisa boa realmente veio. Eu acho que pode pegar e tirar, não vai ter erro nessa lista, assim. E eu acho que é um acréscimo de qualidade muito grande pro festival. Vocês deram dicas de filmes? Deixa eu dar uma República dessa mostra Outros Nortes da Graça e Passo. Vamos só fechar então essa Sideral. Sideral também. É do Rio Grande do Norte, não é isso? Maravilha. Estava no Festival de Cannes. Exatamente. Vamos então só fechar, Emílio. Eu queria que você falasse rapidamente sobre a mostra Olhar Panorâmico, que também exibe filmes da região norte. São 8 do Amazonas, 2 do Pará, 1 do Acre, 11 filmes no total, e eles não entram na mostra competitiva, que é a Mostra Norte, mas aí se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas são filmes que vocês sentiram a curadoria que também mereciam serviços, que eram filmes muito bons e que poderiam estar em exibição, em cartaz, e vocês vão exibir no festival, só que online. Como é que vai ser essa transmissão? Como é que vocês vão fazer? Vão ficar todos os dias abertos para o público ou vão ter dias, horários específicos? Como é que vocês estão preparando essas exibições? E vai ser no site de vocês, certo? A Mostra Olhar Panorâmica ela vai estar disponível eu acho que a partir do dia 22, né, Diego? Se eu não me engano. A partir do dia 22, durante tempo do festival. O tempo do festival. É só acessar festivalolhardonorte.com e esses filmes vão estar disponíveis durante o tempo do festival, né? Os filmes da Mostra Norte vão estar disponíveis na plataforma também, no site, no dia seguinte da exibição no Teatro Amazonas. Então, se o filme for exibido no dia 22, no dia 23 ele vai estar lá no Festival Olhar do Norte. Vai estar tudo. A programação completa você encontra nesse lugar também. Festivalolhardonorte.com é o lugar, gente. Vão lá, acessem e vai estar lá. Vamos estar lá. Então, perfeito. Também na descrição, YouTube, no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, você vai encontrar um link. Agora vamos falar, então, agora é com a Amília, né? Quer falar das oficinas, então vamos falar com as oficinas, porque o festival não é só exibição de filmes, tem também a atividade formativa. Eu queria que você falasse das oficinas, já acabaram as inscrições ou não? Quais são as oficinas que vocês vão fazer nesse ano e por quê, né? Porque no sentido de por que estas vocês escolheram? Porque é óbvio, é legal, tem que ter, mas queria saber por que foram essas. Então, as inscrições estão abertas até
às 18 horas do dia 18. Eu não sei quando vocês vão estar ouvindo isso, em que horas, mas até às 18 horas do dia 18, as inscrições para as 3 oficinas vão estar abertas. Quais são as oficinas? É uma de projetos fotográficos, com César Nogueira, nosso sócio da Artrup. Outra oficina de sonoridades possíveis, com a Marina Bruno, né, do Som Direto. E a oficina de distribuição de curtas-metragens, com o Reinel Garcia, né, que é o nosso parceiro da Artrup também. Já está no, sei lá qual 20º curta-metragem que ele está distribuindo, e praticamente se ofereceu para vir para cá. O pessoal as pessoas querem vir para cá e muita gente se oferece, né? O Reinel foi um deles e super colou, assim, porque a gente uniu, né, o desejo dele e o nosso desejo também, de oferecer uma oficina que não... Eu acho que nunca vi aqui na cidade, por exemplo, oficina de distribuição de curtas, e nem quem tem esse know-how para fazer para fornecer, né, todo esse conhecimento. E, enfim, as oficinas vão acontecer presencialmente, vai ter uma seleção, né? Nem todo mundo que se inscreve vai estar selecionado, mas vai ocorrer uma seleção e vão acontecer presencialmente durante os dias do festival, né? Todos têm um dia e uma carga horária específica. Essa parte de formação do festival é algo muito importante para a gente desde sempre, né? Desde a primeira edição, a gente sempre ofereceu oficinas gratuitas à população e praticamente pagando para isso. A primeira e segunda edição do festival, a gente pagou para fazer. A gente pagou, sabe? E, claro, que teve parceria com os oficineiros, né? Teve com a Leão do Norte, com outros, tudo questão de parceria, mas muita coisa a gente pagou do nosso bolso para oferecer isso. E é algo muito, assim... oficina gratuita e nessa área do audiovisual é surreal. Em um dia já tem 100 e poucas inscrições e a gente tem que fechar, né? Toda vez que a gente abre a oficina gratuita, 100 e poucas inscrições tem que fechar. Então a gente vê o interesse da população por essas áreas, interesse, a curiosidade, tanto gente que já é da área, que já trabalha em uma área, que quer se aperfeiçoar em outra, como gente que nunca trabalhou com audiovisual na vida, né? E vê essa oportunidade. E isso é uma oportunidade que é algo importantíssimo para a gente, né? Muita gente veio daí, surge daí, né? Dessas oficinas, por mais que sejam... pouco tempo, oficinas de 3, 4 horas, mas ela vai criando uma intimidade, pega o contato de outras pessoas que estão ali, do próprio professor, e cria uma relação com o audiovisual. Então, fora essa formação de plateia que a gente tem essa formação em si dos futuros realizadores, né? Muita gente vai começar a não sei, desenvolver seus projetos a partir desse primeiro contato, desses contatos. Então, acho que desperta interesse, é importante para mim. Beleza, não, tranquilo. Então, só uma coisa assim, você que se inscreveu, está na lista, é de graça, gente. Então, de graça, hoje em dia, só tem a vacina e o curso da Artrup. Então, vá nos dois, vá lá, depois vai no curso, né? Porque é chato, né? Tipo, tem um monte e depois chega ninguém vai, né? Ou então e acontece isso também. A inscrição aberta tem uma seleção. A pessoa é selecionada e não vai. Ela tá tirando vaga de muita gente que tá super afim de participar e tal. Então, a gente vai entrar em contato. Se você não puder participar desses dias, aconteceu, entre em contato com a gente, pelo amor de Deus, e avisa. As oficinas vão ser no Palácio da Justiça, período da manhã e tarde, é isso? É só pela manhã, das 9 às 12 horas, todos os dias. Perfeito, então tá certo. Então, por favor, compareça se você for selecionado. E
Vamos então, Diego, falar sobre alguns encontros, né? Porque também tem isso, tem a exibição de filme, atividade formativa, mas vão ter alguns encontros, rodas de conversa durante o festival. Eu queria que você falasse, vão ser quantas rodas de conversa e quais são os temas e também por que vocês escolheram esses temas. Bom, a roda de conversa, a gente vai ter uma bombante logo de cara, que eu acho que certamente vai chamar a atenção das pessoas. Acho que certamente mais as pessoas ligadas na arte, né? Que é uma roda de conversa com o poder público. Até o momento temos confirmadas as presenças do Marcos Apolo, secretário de Cultura, e do Alonso Oliveira, secretário da Manaus Cult, né? Mediada pelo Matapi e também com a presença do Everson Batista, do Fórum do Audiovisual. E a gente vai conversar sobre editais para 2022, editais para o audiovisual em 2022. A gente vai falar de Lei Paulo Gustavo. Caramba, deixa eu abrir aqui para não falar besteira. Mas aí, aonde? Vai ser no Teatro da Instalação. Vai ser no Teatro da Instalação às 2h30 da tarde até às 16 horas. De qual dia? Do dia 22. 22. O sábado, 22. Dia 22. Sábado, então, tem esse encontro para falar sobre o setor cultural no Amazonas, mas ali o debate, a discussão vai ser mais voltada para o audiovisual, é isso? Sim, sim. Né, porque eu acho assim, a gente, por exemplo, em 2022, né, cara, a gente tem um ano, assim, espero que de transição. Entendedores entenderão, enfim. Então, eu acho que certamente tem uma série de questões que, cara, eu acho que a gente precisa realmente entender como vai ser a nova lei municipal de cultura, né? A gente realmente precisa entender essa questão dos editais, que acontecem às vezes, não acontecem às vezes, enfim, né? E também a Lei Paulo Gustavo, que pode ser uma revolução, né, cara? Pode ser uma parada nunca antes vista, esse tipo de valor regionalizado, né? E regionalizado mesmo, né? Muito dinheiro para os estados, né? Os estados vão administrar milhões para editais no audiovisual, né? Então, claramente é uma coisa que vai movimentar as economias dos lugares, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem um diálogo, às vezes mais próximo, às vezes menos próximo, mas certamente com dúvidas ainda geradas sobre a Lei Paulo Gustavo, lei de incentivo, editais, né? Então, acho que é uma oportunidade realmente muito boa para a gente debater, e eu tenho certeza que vai ser muito útil essa conversa, né? Aí temos também, no dia 23, mas aí agora já é no Palácio da Justiça, a gente vai ter uma roda de mulheres conduzida pela Isabela Catão, pela Rosa Malagueta e pela Sabrina Trentin, que é a diretora do Meu Coração é um Pouco Mais Vazio na Cheia, filme do Tocantins. Ela vai estar aqui no festival. A gente está fazendo uma meia-culpa, a gente, Olhar do Norte, e mais especialmente eu e o Vitor, porque a gente selecionou 17 filmes para a Mostra Norte e 3 são dirigidos por mulheres. Isso não pode ser um detalhe, isso não pode ser uma questão subalterna, eu acho que é uma questão de, sei lá, tá no tempo, já passou o tempo, passou bastante do tempo da gente entender questões de igualdade, questão de que é, sim, discrepante e talvez injustificável uma seleção de 17 filmes, 3 serem de mulheres, e filmes convidados nenhum é de mulher, e filmes da Panorâmica nenhum é dirigido por mulher também. Então, eu acho que a curadoria, uma vez que a gente viu aquilo e decidiu que ia ser essa curadoria mesmo, no mesmo momento a gente já se colocou num lugar de a gente precisa ser provocado e a gente precisa entender e detectar por que isso acontece e entender por que a gente chega num resultado como esse e aí partir para medidas, né? E também entender maneiras, eu acho que essa roda de conversa é também uma forma da gente entender maneiras de
nos tornar mais conhecidos e atraentes para as diretoras mulheres que querem fazer o seu filme, e talvez elas nem conheçam o festival, né? Talvez a gente não tenha chegado até elas. Então, certamente eu acho que a gente tem um interesse em corrigir isso o mais rápido possível, e essa roda de conversa é pensada para isso. Claro, pensada para as mulheres, mas não só para as mulheres. Para a gente, eu acho que é a gente sentar lá e participar, e ouvir, e aprender e tentar realmente nas próximas edições modificar esse panorama. E a última roda de conversa, no dia 24, também no Palácio da Justiça, também acho que a 14h30, que a gente vai falar sobre Por Onde Anda Macunaíma, do Rodrigo Célios, mas a gente vai ter uma participação do Thiago Brilha, que é o produtor do filme de Roraima, que é o longa de encerramento do festival, filme vencedor do Festival de Brasília, ganhou o prêmio de melhor filme no 53º Festival de Brasília, então filme já histórico, sem dúvida nenhuma, para a região norte, né? E eu acho que ele remete a essa questão do Macunaíma, né? Essa questão do o que é a brasilidade, o que seria um herói realmente genuinamente brasileiro, e normalmente tem questões sudestinas dominando essas coisas que, enfim, né? Então acho que é sempre um ponto de vista incrível de um filme de Roraima abordar, e aí o Thiago vai fazer uma roda de conversa sobre a execução do filme e inclusive sobre os desafios dele como produtor, né? Porque a gente sempre ouve o diretor falar da execução do filme, o Thiago contratou o diretor, saca? Ele é esse modelo de produção, o do Por Onde Anda Macunaíma. É um projeto que já era dele, e aí ele, como produtor, convidou as pessoas para realizar e tal, mas o projeto genuinamente é da produtora dele, ele que imaginou tudo, né? Então também partir por esse ponto de vista da produção, pelo ponto de vista do produtor, e o que isso pode gerar de questões ao fazer um filme como esse. Perfeito. Então, só também para avisar que o Cine 7 vai sediar um debate dentro da programação do Festival Olhar do Norte no canal do Cine 7 no YouTube sobre os 100 anos de No País das Amazonas, clássico filme do Silvino Santos. Bem, então, estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer muito o Diego, Amília. Queria que vocês deixassem, antes da gente terminar, uma palavra amiga. Exatamente. Convite para as pessoas para ir ao festival e o que elas podem esperar. Enfim, começo com você, Amília. Brigadão pela participação. Espero que você melhore logo. Você vai ser desfalque no time, é isso, lá no teatro? Vou, mas acontece. E geralmente nos festivais também eu estou muito ausente das atividades em si, porque como eu estou cuidando das redes e design, não sei o que, é algo que não tem como me dividir em 4, né? Geralmente eu estou ali, mas sempre estou aqui no Wi-Fi, internet, respondendo coisas, não sei o que. Então, acontece, né? Esse ano você não estará fisicamente, mas estarei presente 100% aqui, né? Mas nos nossos corações. E quem tiver essa oportunidade, por favor, vá lá, porque eu estou muito triste que eu não consegui ir, mas você que está saudável, né, vacinado, e agende primeiro você tem que fazer o agendamento lá pelo portal da Cultura, mas vai estar disponível no nosso site. Caso, uma coisa que eu esqueci de falar, né? Caso nem todo mundo que agendou comparecer, eles vão liberar para as pessoas que quiserem entrar. Pode formar uma fila lá, se você não conseguir agendar, mas quer muito estar presente na sessão, não perca esperança. Vai lá que sempre tem alguém que agenda. A gente sabe, né? Quando é de graça, o pessoal vai se inscrevendo, vai fazendo tudo na doida e não aparece, mas... E é isso, gente. Aproveitem que é uma oportunidade única, uma vez no ano. Aliás, não vou dar spoiler, né? Mas geralmente é uma vez no ano, Olhar do Norte, mas quem sabe aí. Perfeito. Então, Amília, muito obrigado. Melhoras aí. Tudo de bom para você. Diego, também muito obrigado pela participação e sua mensagem de despedida final,
Um abraço acolhedor. Vai lá. Vamos agora trazer uma positividade. Obrigado, Caio. Eu acho que a gente está muito empolgado. Acho que tem uma coisa bem legal rolando, assim. E de verdade, eu vejo o Olhar do Norte no meio de uma parada que talvez daqui a alguns anos a gente vai estar num outro momento, sabe? Então, não deixa de ser, não sei, é um sentimento bom agora já fazer parte disso, porque eu tenho certeza que daqui a alguns anos a gente, de repente, pode estar fazendo uma coisa realmente envolvido num cenário cultural outro. Então eu acho que esse Olhar do Norte tem tudo para ser o melhor Olhar do Norte até agora, não tenho a menor dúvida disso. No Teatro Amazonas, com os melhores filmes que a gente já recebeu, e acho que tem uma variedade muito grande de estética, de olhares, e se eu fosse o pessoal do público, eu reservava ingresso rápido, porque são apenas 182 ingressos por sessão, então não tem para todo mundo. Eu acho que é isso que eu posso dizer. Se vocês querem acompanhar a produção da região norte, ou se vocês querem descobrir o que é a produção da região norte, eu acho que a gente tem uma série de exemplos do que de melhor a gente está produzindo aqui agora, e eu juro por Deus que vai ser divertido. Eu juro que está muito legal, de verdade. Então, se puderem comparecer de 21 a 24 no Teatro Amazonas, sessões às 16 horas, às 20 horas, enfim, muita coisa boa para assistir. Perfeito, Diego. Brigadão, Amile. Para você que nos escuta, todas as informações sobre o Festival Olhar do Norte, a 4ª edição, também no site do Cine7 e, é claro, no site do evento, tudo na descrição. E o próximo podcast do Cine7 é sobre o filme Seiva Bruta, filme que foi rodado em Presidente Figueiredo e aqui em Manaus, que está na shortlist do Oscar de curta-metragem. Tem uma entrevista bem legal com Gustavo Milan, diretor do filme. A gente se encontra, até a próxima. Tchau!